Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de fé. O que a Bíblia nos fala acerca de fé? Em Hebreus 11, um texto conhecido a respeito deste tema, vamos ver o Senhor nos ensinar da seguinte forma: ora, a fé é a certeza, ou seja, é uma convicção, é um conhecimento que é permeado por convicção, por certeza daquilo que esperamos. Então é uma convicção, uma certeza, é um conhecimento que nos faz ter certeza que algo vai acontecer. E a prova é algo que de alguma forma comprova, é algo que de alguma forma torna consubstanciada a nossa certeza, o nosso conhecimento das coisas que não vemos. Então, tanto aquilo que aguardamos, aquilo que está por vir, como aquilo que não vemos, aponta ou associa a fé como algo que extrapola o sensorial, algo que extrapola o tangível. Mas é um conhecimento, ele é de fato verdadeiro, de fato existe em nós. Também na carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus que ele partilha, que ele comunica segundo a sua vontade. É algo que Deus nos oferta e dá de forma segundo o seu querer. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, brevemente, a respeito de fé. Eu gosto de comunicar, de explicar acerca da fé como um conhecimento que nós temos e que ele só é possível ser obtido por meio de um relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia. Eu estou falando da fé que a Bíblia fala. Então, esse conhecimento, esta visão que ultrapassa a capacidade sensorial, tangível, aquilo que a gente pode de alguma forma considerar com a nossa razão, que ultrapassa a racionalidade, ela só é possível por meio desse relacionamento com Deus, já que é o próprio Deus que faz com que a gente tenha este conhecimento. Então, para facilitar, e eu não sei se essa definição ela é a mais abrangente, ela é melhor ou a mais precisa, mas é algo que eu entendo que facilita com que a gente entende o que é a fé. Então eu trato a fé como um conhecimento ofertado por Deus que ultrapassa os limites do tangenciável, ultrapassa o limite do concreto, que extrapola a razão. No entanto, quando nós falamos que a fé ultrapassa, extrapola a razão, isso não quer dizer que a fé ela exclui, ela nega a razão, nega a racionalidade. E eu creio que é exatamente o contrário, que a nossa fé, ela dá sentido novo, ela ressignifica a razão, porque ela não fica limitada à nossa capacidade sensorial, mas ela confirma a razão, apresentando os esquemas, as estruturas, os conceitos que nós conseguimos alcançar por meio da razão, como algo estabelecido, sistematizado, que o homem consegue elaborar a partir da percepção daquilo que o próprio Deus cria, o próprio Deus comunica e que, de modo geral, o homem comum consegue ver acerca de Deus e da sua criação. Vale lembrar que a ideia do ceticismo, a ideia, e isso tem tudo a ver com a questão da fé, a ideia de um ceticismo que nega a existência de Deus, e eu quero ligar um assunto ao outro, ele é muito contemporâneo, ele é muito da atualidade. Se você parar para perceber a história das correntes filosóficas, a história do pensamento do homem, você vai perceber que este ceticismo ateu, né, que nega a existência deste Deus, ele é muito contemporâneo, ele é muito da nossa época. É filho de um movimento que vai ser chamado de iluminismo, que vai acontecer no século XIX. Quando a gente olha para René Descartes, que é um pensador do início da Idade Moderna, René Descartes, ele vai usar de um ceticismo sobre todas as coisas, ele vai trazer dúvidas sobre todas as coisas. E a partir da observação, de aferir, de certificar, a partir de uma certa metodologia, é que ele vai identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Então ele desconfia, ele nega a verdade sobre todas as coisas. E a partir da observação, da análise, da metodologia, da experiência, é que ele então vai concluir se aquela verdade é de fato verdadeira. No entanto, na sua elaboração filosófica, muito baseada na ideia da matemática, René Descartes ele vai aplicar isso a tudo, menos a existência de Deus.
é verdade que ele vai ver um Deus muito deísta, ou seja, ele vai observar o universo e o mundo a partir de uma ideia de uma criação mecânica, onde existia um Deus que, assim como alguém que cria um relógio, cria todas as coisas, dá corda, e essa criação, então, ela vai seguindo os parâmetros, a ordem da própria criação. Descartes não concebe um Deus que interage de forma profunda, intensa sobre a criação, o que nós chamamos de teísmo. Ele apresenta um Deus muito deísta, com D. Um Deus que criou todas as coisas e faz com que as coisas sigam como um relógio, uma visão muito mecanicista. Mas o que é bom que nós observemos que, embora Descartes tenha e apresente essa questão da metodologia, a questão da certificação, da aferição, se a verdade de fato é verdadeira, ele não nega a existência de Deus. A gente vai ver isso como um acontecimento, vai ver isso de forma mais palpável a partir do iluminismo, onde esse movimento filosófico, político, econômico, social, ele vai de alguma forma associar a igreja, a fé, muito ligada ao modelo, ao regime político absolutista, onde o rei tinha se tornado absoluto e, de uma forma arbitrária, ele detinha todo o poder. Todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. E esse rei estava, obviamente, muito associado à religião, muito associado à igreja. E, a partir daí, houve toda uma rejeição ao rei, ao absolutismo, e também à religiosidade que era tratada como um elemento de obscuridade, um elemento que atravancava o progresso da lei. Tanto é que no século XIX a gente vai olhar e perceber um pensador chamado Hegel, que ele vai conceber uma razão humana, uma razão que tem um R maiúsculo, que essa razão vai promover uma condução da história. Esta razão, segundo Hegel, era uma razão que era uma espécie de divindade, que se relacionava com o homem, que era de alguma forma também fruto da vivência e da experiência humana, e que esta razão promovia um diálogo, aquilo que nós chamamos de a dialética de Hegel, um diálogo onde uma tese era apresentada, uma antítese era confrontada a esta tese, e dali surgia uma síntese, e essa síntese, ela novamente apontava para a razão que ia desta forma conduzindo a história humana. A razão, segundo Hegel, era um Deus que estava ligado à racionalidade, à razão humana, e que de alguma forma ia conduzindo a história em todos os tempos, em todas as épocas. Observa que Hegel chama isto de razão, e ele, de alguma forma, embora a trate como um Deus, uma divindade, o que vai fazer com que Karl Marx critique muito o pensamento ou a dialética de Hegel, mas perceba que a figura do Deus, da pessoa, da divindade bíblica, do Deus triuno, ela não está neste esquema hegeliano, ele não é apresentado. Então a gente vai observar esse movimento ateísta ganhando força a partir desse momento histórico, final do século XVIII, XIX, e vai ser concebido de forma muito forte depois do darwinismo, depois do evolucionismo, já desembocando no século XX. Por que é importante que a gente fale a respeito disso em porções do Evangelho? Para que a gente possa compreender que este momento que nós vivemos, onde há toda uma tentativa de negação da fé, é algo extremamente moderno, algo extremamente atual, que isso não é perceptível ao longo da história. E que, por outro lado, a fé, ela não necessariamente deve anular a razão. Muito pelo contrário, a razão, ela passa a ser potencializada a partir da fé. A fé é maior, ela abarca, ela contém a razão. Quando eu olho para os pensadores de todas as épocas, pensadores cristãos, pensadores judeus, a gente vai ver homens que foram pesquisadores, homens que foram cientistas, homens que se aplicaram ao desenvolvimento do conhecimento, da literatura, das artes, e eles, de forma nenhuma, em momento nenhum, eles negaram o seu Deus. Portanto, terminando o nosso vídeo de hoje, não caia na falácia de acreditar, de pensar que a fé é algo que tem a ver com o obscurantismo, com a ignorância. Esse é um discurso muito contemporâneo e tem como objetivo esvaziar o significado da fé
cristã. Estude, pesquise, seja alguém que busque informação, mas compreenda que nada disso precisa estar associado com a negação da fé de um Deus que é criador sobre todas as coisas. A fé é capaz de responder com a fé como conhecimento, como uma dádiva de Deus. A fé que está associada à pessoa do Filho, Cristo Jesus. A fé que é também movida pela ação do Espírito Santo. A fé que tem a ver com o temor de Deus. A fé faz com que a gente tenha um conhecimento, uma percepção que não está limitado à nossa capacidade sensorial e não está limitado a explicações lógicas e racionais. Mas de forma nenhuma nega as nossas percepções sensoriais e nem a razão. Mas nós, com a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conseguimos compreender aquilo que os céticos, aquilo que aqueles que estão limitados à razão não conseguem compreender. Por isso, quando a gente olha para um cenário como este que nós estamos vivendo, por exemplo, a gente consegue observar muito mais do que uma pandemia. A gente consegue observar o mover de Deus na história. E podemos, então, olhando para a própria Bíblia, chegar a conclusões muito mais precisas, muito mais profundas. Deus abençoe, fique com Deus, até um próximo Porções do Evangelho.